Yeah, we do. We just want her to come home safe, and that's what we're all focused on, and just figuring out what's going on and just seeing what we can do. Just the word's out there, but we need to look further. O marido dá uma entrevista para um programa de TV dizendo que sua esposa está desaparecida, mas logo depois a polícia faz uma descoberta chocante. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Casey Lee Gonolin nasceu em maio de 1987. Seu pai biológico a abandonou antes mesmo dela nascer, e ela passou grande parte da vida buscando a atenção e a estabilidade que nunca recebeu dele. Seu avô assumiu esse papel, criando-a desde os 8 meses de idade. Aos 16 anos, ela abandonou o ensino médio e se casou pela primeira vez, mas o casamento durou apenas um ano. Depois ela concluiu o ensino médio e começou a trabalhar como bartender. Aos 21 anos, se apaixonou por um músico, cuja banda passava longos períodos na estrada, deixando-a sozinha em casa enquanto ele buscava shows pela região. Quando estava com 20 e poucos anos, ela começou a trabalhar como auxiliar de enfermagem, trabalhando com idosos em uma casa de repouso em Fort Smith, no Arkansas. Um trabalho que exigia muita paciência e delicadeza. Ela também continuou trabalhando como bartender em um bar local. Segundo todos os relatos, Casey era ótima em conversar com as pessoas e era muito durona. Em 2009, ela conheceu Brent Cotta. Ele já tinha sido casado e tinha 3 filhos. Em algum momento de sua vida, Brent perdeu a mãe para o câncer e a partir daí começou a beber. Corria um boato em seu círculo social que a morte de sua mãe estava ligada a um medicamento que ela vinha tomando e que um processo contra a empresa farmacêutica estava a caminho, com uma indenização tão grande que mudaria a sua vida. 20 milhões de dólares era o valor que as pessoas diziam que ele iria receber. Era o tipo de quantia que faz um pai recém-separado, enlutado e sem dinheiro voltar a sonhar. E ele estava sonhando muito com isso. Então, em uma festa de Ano Novo, em 2009, os dois se conheceram. Eles conversaram a noite toda. Ambos carregavam lutos que não haviam conseguido processar completamente. O dela, por um casamento desgastado pela ausência do marido, o dele, pela perda precoce da mãe. E algo nessa dor compartilhada facilitou a abertura. Casey percebeu que ele era diferente dos homens por quem costumava se sentir atraída, mais centrado, mais atencioso. Brent percebeu que ela entendia a perda da mesma forma que ele. Ao final da festa, já haviam trocado números de telefone e em poucas semanas tornaram-se inseparáveis. Casey pediu o divórcio do seu segundo marido. O processo terminou amigavelmente, e no ano seguinte, ela era uma mulher livre, completamente apaixonada por um homem que parecia amá-la. Brent tinha 3 filhos, e ela se entregou de corpo e alma ao papel de madrasta, inventando brincadeiras, estando presente. Independentemente do caos que havia existido na vida de ambos, tudo indicava que daria certo. Em outubro de 2010, menos de um ano após o início do relacionamento, uma vizinha chamou a polícia. Casey contou aos policiais que seu namorado a havia estrangulado. Brent foi acusado de violência doméstica. Em vez de contestar a acusação, ele se declarou culpado e o juiz lhe concedeu uma pena suspensa. 5 anos, condicionado ao pagamento de uma multa e à proibição de qualquer contato com Casey, pelo resto da vida. Mas ela permaneceu com ele. Em março do ano seguinte, a polícia foi chamada novamente. Dessa vez, Casey disse aos policiais que ele havia empurrado contra uma cômoda durante uma discussão. Segundo ela, ambos haviam bebido. Brent se declarou inocente dessa acusação e o caso seguiu seu curso no sistema judicial sem nunca ser totalmente resolvido. Mas o padrão agora estava registrado em um processo com o nome de ambos. 2 incidentes documentados em 5 meses, uma confissão de culpa e uma ordem de restrição que nenhum dos dois cumpriu. Amigos tentaram tirá-la daquela situação, mas ela sempre voltava. Em outra ocasião, após uma discussão acalorada, Casey correu para a casa de uma amiga para se acalmar. Logo depois, o Brent ligou para ela, dizendo que ela precisava voltar para ele, porque ele estava com uma arma
apontada para a própria cabeça. Então a amiga ouviu tudo aquilo, disse que provavelmente ele estava mentindo sobre aquela situação e só queria tê-la de volta. Mas mesmo assim, a Casey acabou acreditando e voltou para ele. Em junho de 2011, Casey e Brent se casaram. Em vez de alianças, eles tatuaram o nome um do outro nos dedos anelares. Por um tempo, o relacionamento pareceu o conto de fadas que Casey sempre sonhou. Brent, ainda aguardando o acordo com a empresa farmacêutica, gastava todo o seu dinheiro, que nem havia caído na conta ainda. Havia viagens para Las Vegas. Ele a levou para Los Angeles, onde ela fez uma tatuagem no estúdio que ficou famoso por um reality show que ela gostava. Ele comprou joias, celulares, tudo o que lhe chamava atenção. Depois de 2 anos, o processo judicial sobre o remédio da mãe foi resolvido e ele iria receber $17 mil e não 20 milhões. Depois disso, ele começou a ter sérios problemas financeiros, porque perdeu o emprego que tinha e passou a dedicar seus dias à bebida em vez de procurar outro. Casey aceitou todos os turnos que pôde no bar, fazendo hora extra, mas o salário de bartender não era o suficiente para cobrir as despesas. O casal começou a penhorar os presentes que Brent havia lhe dado, um por um, só para pagar as contas. Além dos problemas financeiros, Brent começou a se tornar cada vez mais paranoico com Casey. Ele queria saber onde ela estava a cada minuto e com quem ela estava falando. Se ele não estivesse lá, estava mandando mensagens. Onde você está? Quem está aí? Amigos que presenciaram a situação descreveram um homem que não suportava a presença de outro homem sequer conversando com a esposa, que fervia de raiva em silêncio nas festas, observando tudo. Quando pessoas próximas a Casey perguntavam por que ela tolerava aquilo, ela desconversava. Ela conseguia lidar com a situação, dizia. Não era nada que ela não pudesse administrar. O vizinho do andar de cima também começou a notar as brigas, que eram tão altas que podiam ser ouvidas por todo andar. A polícia de Fort Smith já havia atendido ocorrências de violência doméstica na casa do casal mais de uma vez, durante o ano após o casamento. Na sexta-feira, 30 de dezembro de 2011, Casey disse à sua mãe que iria a uma festa naquela noite em Alma, cidade natal de Brent. Algum tempo depois das 10 horas da noite, algo deu errado na casa dos Cota, em Fort Smith. O vizinho do andar de cima ouviu o casal discutindo, as vozes se elevando, e de repente, silêncio. Quando saiu para ver o que estava acontecendo, encontrou Brent sozinho no jardim da frente. A caminhonete deles estava estacionada perto da porta. Brent contou que Casey tinha fugido de novo e que ele estava arrumando as malas para ficar com a ex-esposa por um tempo. O vizinho desejou boa sorte e voltou para dentro. Ele observou Brent colocar algo dentro do veículo, sair dirigindo pela noite e retornar aproximadamente 1 hora depois. Registros de torres de celular mostraram mais tarde que o telefone de Brent saiu de casa à tarde da noite e que o de Casey viajou com ele até um terreno remoto perto do lago Hollis, um pequeno lago escondido atrás de um dique do rio Arkansas. Fora da cidade, uma área rural, silenciosa e escura aquela hora. Por volta das 2 horas da manhã, o telefone de Brent rastreou o sinal de volta e estava em casa. O de Casey permaneceu exatamente onde estava, imóvel, por mais de 7 horas. Às 8h28 da manhã seguinte, o sinal desapareceu. Então, durante o dia, Casey não se comunicou com ninguém online, e isso era incomum. Naquela tarde, Brent ligou para Pearl, mãe de Casey. Contou que Casey não tinha voltado para casa, que deduziu que ela tivesse ido à festa e dormido em algum lugar depois. Mas a essa altura, Casey já deveria estar no bar para o seu turno, e não tinha aparecido. Ninguém conseguia contatá-la pelo celular. Sua página no Facebook, normalmente repleta de atualizações, estava intocada. A mãe, então, decidiu ir até a polícia e relatar a sua filha como desaparecida. Mas os policiais falaram que não poderiam fazer nada, porque ela era adulta e podia simplesmente desaparecer por algumas horas. Eles falaram que provavelmente ela iria aparecer logo em seguida. Pearl não acreditou nisso nem por um segundo. Ela conhecia sua filha, sabia que Casey jamais faltaria a um turno de trabalho e começou a organizar uma busca, antes mesmo de a polícia abrir um inquérito. Cartazes foram espalhados pela cidade.
Amigos espalharam a notícia pelo Facebook e pelo Twitter, e a resposta foi imediata e enorme. Casey havia tocado tantas vidas que em poucas horas, aparentemente a cidade inteira estava procurando por ela. As pessoas ligaram para hospitais e delegacias. Equipes de busca vasculharam as áreas próximas a pé. 2 dias se passaram antes que os investigadores finalmente concordassem em abrir um inquérito oficial para a pessoa desaparecida. Uma demora angustiante para uma família que já havia passado 48 horas, sabendo que tinha alguma coisa muito errada. Brent, por sua vez, parecia estar fazendo tudo o que um marido devastado deveria fazer. Ele se juntou às equipes de busca, distribuiu panfletos com o rosto da esposa, sentou-se com Pearl à mesa da cozinha e mais de uma pessoa que os viu juntos naquela semana diria mais tarde que seu luto parecia completamente real, que seu rosto mudava quando falava sobre sua esposa desaparecida. Assim que a polícia de Fort Smith abriu formalmente o caso, os investigadores agiram rapidamente para rastrear os últimos movimentos conhecidos de Casey, obtendo registros de GPS e de chamadas tanto do celular dela quanto de Brent. Eles também começaram a conversar com as pessoas que melhor conheciam o casal, e o que ouviram não coincidia com a narrativa do marido enlutado que estava sendo veiculada nos noticiários locais. O relato de Brent sobre aquela sexta-feira à noite mudava constantemente. Em uma versão, ele disse que foi buscar Casey no bar onde ela trabalhava, por volta das 8 horas da noite, apenas para descobrir que ela já havia pegado um táxi para voltar para casa. Eles discutiram, disse ele, e ela foi embora novamente depois disso. Em outra versão, ele alegou que ela ligou para sua ex-esposa naquela noite, reacendendo um antigo ciúmes, mas insistiu que ele próprio nunca saiu de casa. Os investigadores logo descobriram que essa alegação não se sustentava. O vizinho do andar de cima já havia dito que Brent foi para a casa da ex-esposa naquela noite, e os dados da torre de celular confirmaram que o telefone de Brent, de fato, saiu de casa no meio da noite, exatamente quando ele jurou que tinha ficado em casa. Os investigadores também localizaram um amigo que Brent havia mencionado, um jovem que, segundo ele, Casey havia acompanhado a festa em Alma, em vez dele. Quando a polícia encontrou o amigo e o interrogou, sua história também não coincidia com a de Brent. Ele contou que havia discutido com Casey por mensagem de texto naquela noite e que acabara indo à festa sozinho, sem ela. Acrescentou que havia algo estranho nas últimas mensagens que ela lhe enviou. Eram mensagens frias, de uma forma que não parecia nada com ela. Seu álibi para as horas em questão foi totalmente confirmado por testemunhas que o viram na festa a noite toda, sem que Casey aparecesse. Os investigadores o descartaram da lista de suspeito. Durante todo esse período, Brent continuou dando entrevistas. Em um vídeo que passou na TV local, com a voz embargada diante das câmeras, ele descreveu sua esposa como excêntrica e direta, e sem hesitar, a chamou de linda, perfeita, tudo o que alguém poderia desejar. Yeah, we do. We just want her to come home safe, and that's what we're all focused on, and just figuring out what's going on and just seeing what we can do. Just the word's out there, but we need to look further. And the police have done really good. They've had a lot of manpower on this, and everybody's been real cooperative, and we're just trying the best we can. Os dados de GPS foram a pista que finalmente desvendou tudo. Eles localizaram o celular de Brent e o de Casey juntos, perto do lago Hollis, nas primeiras horas da manhã de 31 de dezembro. Mostraram o celular de Brent retornando para casa por volta das 2 horas da manhã e mostraram o celular de Casey permanecendo exatamente no mesmo lugar por mais de 7 horas depois disso, até o sinal cair, pouco depois das 8h30 daquela manhã. Os investigadores levaram Brent para se explicar, não mais como um marido enlutado ajudando nas buscas, mas como suspeito. O detetive sentou-se com ele e analisou as inconsistências. A história do táxi, a história da ex-esposa, a insistência de que ele nunca havia saído de casa, uma a uma, confrontando cada contradição com as evidências físicas que o desmentiam. O relato de Brent desmoronava a cada palavra. Confrontei sobre as inconsistências e ele confessou tê-la matado, disse o detetive mais tarde. Brent guiou a polícia para fora da cidade, por um trecho isolado de estrada no sul do condado de Crawford, até um ponto do lado de um dique.
Lá, em 3 de janeiro de 2012, 4 dias após o desaparecimento de sua esposa, os policiais encontraram o corpo de Casey. Seu celular ainda estava em seu bolso. O primeiro depoimento completo de Branch à polícia descreveu o ocorrido como legítima defesa. Ele disse que Kate chegou em casa naquela noite e o confrontou sobre sua ex-esposa, que a discussão se intensificou, que ela pegou uma faca de cozinha que ele atingiu uma vez na garganta para se proteger. Segundo ele, foi um acidente trágico, resultante de uma briga que saiu do controle. O gabinete do médico legista contou uma história diferente. Ela havia sido estrangulada. Durante um período após a morte de Casey, alguém continuou enviando mensagens do celular dela. E foi revelado que Branch estava usando o celular da esposa morta para criar a ilusão de que ela ainda estava viva. Ele foi preso em 4 de janeiro de 2012 e indiciado por homicídio em primeiro grau, sendo mantido sob fiança. Inicialmente, Branch Cotta se declarou inocente e seu julgamento estava marcado para 23 de agosto de 2012. O promotor preparou o caso e, durante meses, Pearl e o restante da família de Casey se prepararam para o sofrimento de um julgamento completo, de ouvir cada detalhe ser debatido em um tribunal, de ter que assistir a tudo aquilo. Na quinta-feira, 2 de agosto de 2012, 3 semanas antes do início do julgamento, Branch Cotta mudou sua declaração para culpado pela acusação de homicídio em primeiro grau. Ele pediu desculpas no tribunal à mãe e à irmã de Casey, dizendo-lhes que não havia palavras para a tristeza e a vergonha que sentia. O juiz o sentenciou a 30 anos de prisão, com mais de 10 anos suspenso. Um caso separado, a acusação de violência doméstica relacionada a um incidente de estrangulamento em outubro de 2010, também foi reexaminado. Como Branch havia violado os termos de sua liberdade condicional anterior, um juiz revogou também essa suspensão condicional da pena, acrescentando mais 6 anos à condenação por homicídio. De acordo com as diretrizes de sentença do Arkansas, ele precisa cumprir 70% de sua pena antes de se tornar elegível para a liberdade condicional, o que coloca sua possível libertação por volta de 2033. Um caso terrível em que ele teve a coragem de dar uma entrevista dizendo que sua esposa estava desaparecida, enquanto ele escondia todo aquele horror que ele havia cometido com ela. Que bom que a polícia conseguiu resolver esse caso e que ele recebeu a sua pena. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.